Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então nossa quinta aula. O tema da aula de hoje é Poti, Murais Curitibanos. Vou pedir que você então só se organize aí com seus materiais, aqueles do comum, né, do nosso dia a dia, algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor. Então vou te dar aqui alguns segundos para você conseguir se organizar. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, seguindo aqui, nós vamos iniciar a aula de hoje com uma atividade. Depois a gente vai entender o porquê dessa atividade já estar logo no início. Eu vou pedir que você observe bem aí o ambiente que você está na sua casa. Então, você vai escolher um objeto, né, que tenha um valor. Esse valor pode ser econômico, ou seja, pode ser um objeto de valor mesmo de dinheiro, né? Ou ele pode ter um valor decorativo, então ele está aí porque ele é algo muito bonito que alguém resolveu pôr aí para ajudar a decorar a casa. Ou ele pode ter um valor simbólico, né? Pode ser de repente um artefato religioso ou qualquer outra coisa que tenha aí um significado simbólico, ou de repente histórico, né? Pode estar ligado a algum familiar antepassado ou alguma coisa assim. Então você vai escolher qualquer objeto que tenha algum desses tipos de valor e depois você vai fazer uma descrição detalhada desse objeto com base nessas questões aqui. São 8 questões, só que você não precisa copiar as questões. Conforme estão ali, você só vai respondendo, você enumera e responde. Então, qual é o nome desse objeto e para que ele serve? Se é que ele serve para alguma coisa, né? Então, às vezes, o objeto decorativo ele não tem uma função utilitária. Então, ele está ali meramente com uma função estética, tá? Onde ele está localizado? Ele está na cozinha ou ele está na sala? De repente, ele está no quintal? Você vai localizar aí. Onde você localizou, você vai dizer pra gente. Quem fez esse objeto? Ele foi comprado pronto ou ele foi feito por alguém que mora aí ou já morou aí? Pertence a alguém específico? De repente é um objeto que pertence à sua mãe ou ao seu irmão, né? Você vai dizer se pertence a alguém. Qual é a história desse objeto? Por quem que ele foi trazido? Qual foi o objetivo? E assim por diante. De que material ele é feito? De repente ele é de concreto, ou ele é de plástico, ou ele é de metal, tá? Então veja bem que tipo de material que ele tem e também descreva. Ele é durável? Alguns desses materiais são mais duráveis que outros, né? Outros são mais efêmeros. O papel, por exemplo, ele não tem uma durabilidade tão longa. E por fim, quem é o responsável por cuidar desse objeto? Então vou te dar alguns minutos aqui, você se organiza, encontra o objeto e faça essa descrição, tá bom? Vamos lá.
Então, conforme eu disse, essa atividade ela estava aqui por um objetivo. É para ajudar a gente a entender um pouco sobre patrimônio. Não é um assunto muito fácil da gente abordar, né? Mas o que é o patrimônio e o que é o inventário? Vocês acabaram de fazer um inventário sobre um bem. Mas vamos lá. Patrimônio pode se referir ao conjunto de bens familiares, como esse objeto que você escolheu, correto? Acabamos de fazer então um inventário de um bem. Nós detalhamos quais são as características dele, o material que ele foi feito, o objetivo que ele está aí e assim por diante. Então, inventariar é o ato de descrever e enumerar minuciosamente, ou seja, é o levantamento individualizado e completo de bens e valores. O patrimônio cultural e artístico de um povo é um bem que precisa ser preservado, pois ele nos serve de referência histórica, social e econômica. Guarda nossas memórias, conta nossa trajetória e, de certa forma, projeta o que seremos no futuro. Tá? Então, aqui algumas definições acerca do patrimônio e do que é o inventário. Não sei se você sabe também, mas existem alguns órgãos que são responsáveis por cuidar e preservar os patrimônios. A Unesco, né, se a gente estiver pensando em termos de mundo. Aqui no Brasil nós temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Também temos dois órgãos aqui, um a nível estadual, que é o CCP, que está vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, e temos um Conselho Municipal. Todos esses órgãos têm o único objetivo que é preservar e cuidar do patrimônio cultural, artístico e histórico, tá bom? Só a nível de informação mesmo. A gente vai para mais uma atividade agora. Eu não sei se você já viu essa imagem, né?
ela está na rua, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela, mas nesse momento a gente vai fazer novamente aquele exercício de leitura de imagem. Então você vai descrever tudo o que você puder sobre a imagem que você está vendo, né? Esse mural que está na tela. Lembrando lá que você pode falar coisas relativas ao tema, o que você está vendo que ali está representado. Também aos elementos da linguagem visual, né? As formas, que tipo de traço tem ali, quais cores e assim por diante. Vou te dar um tempinho para você fazer essa leitura, certo? Vamos lá.
Então, gente, de repente você já viu essa imagem, né? Até no dia a dia aí, de repente você passa por aí. Trata-se de um mural do Poti. Lembrando lá o tema da nossa aula, né? Que é Poti Murais Curitibanos. A referência para a aula de hoje foi toda sobre o livro da professora Daniela Pedroso, tá? Então teremos algumas informações com relação a esse livro. Quem quiser conhecer mais, é um livro que trata sobre a trajetória, a vida e faz um inventário, de certa forma, desses murais aqui na cidade de Curitiba. Só para você ter uma ideia, no livro são citados mais de 40 murais espalhados pela cidade. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Voltando aqui sobre o artista, o Poti, né? Na verdade o nome dele é Napoleão Potiguara Lazarotto. Ele nasceu em 29 de março de 1924. E olha uma curiosidade aí, é o mesmo dia do aniversário da cidade de Curitiba, certo? Ele é filho de italianos, né? O senhor Isaac Lazarotto e a dona Giulia Tortato Lazarotto. Os pais são bem importantes na trajetória dele. O pai trabalhava na ferrovia e também trabalhava com fundição, né, de metal. E ele acaba ensinando algumas coisas para o Poti e incentiva o Poti na sua arte. A mãe, a dona Júlia, por outro lado, é conhecida até na cidade toda por conta de um risoto que ela fazia. O risoto é uma comida típica italiana, né? E a dona Júlia fazia um risoto que todo mundo gostava e por isso eles criaram uma cantina. Já vou falar um pouquinho melhor sobre a cantina, né? Que depois teve outro nome. Mas só para finalizar essa parte, o constante contato do Poti com ferroviários, operários, trabalhadores em geral, fez com que ele explorasse essa temática nos trabalhos dele, como aquele mural que a gente viu. Vocês viram que tinham os trabalhadores ali que construíram a cidade de Curitiba. A gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente, tá? Mas esse é um tema permanente no trabalho dele. Então, questões sociais, o cotidiano das pessoas, dos trabalhadores, tá? Vamos seguindo aqui. Poti e os quadrinhos. Inspirado nos quadrinhos de Hal Foster e Al Cap, aos 14 anos, né, em novembro de 1938, para ser mais específico, o Poti cria o Haroldo, o Homem Relâmpago, que é publicado pelo Diário da Tarde aqui de Curitiba. Então ele já tinha essa ligação com o desenho e ele já produzia até em termos de trabalhar com isso. Então percebam, aos 14 anos o Poti já estava trabalhando ali com sua arte. Voltando a falar da cantina Lazarotto, né? Então, falei que a dona Júlia era conhecida pelo seu risoto. Ela cria, então, essa cantina Lazarotto, que depois passa a se chamar Vagão do Armistício. O armistício é um acordo que suspende temporariamente uma luta, disputa ou guerra. Então, é um acordo de paz. Foi feita, não se sabe exatamente quem deu esse nome, ou apelidou o local, mas foi em referência a dois fatos históricos, um na Primeira Guerra e um na Segunda Guerra Mundial, em que a França e a Alemanha fizeram um acordo de paz dentro de um restaurante vagão. Então, pela construção ali, se parecer com um vagão, e a gente já vai ver as imagens, apelidaram a cantina Lazarotto de Vagão do Armistício. E foi aqui também, teve outro fato importante. O político Manuel Ribas conheceu o Poti, viu que ele sempre estava desenhando, né? Como eu falei anteriormente, ele desde criança se interessava por desenho, vivia com um papel, um lápis, um carvão na mão, desenhando. Percebendo isso, o Manuel Ribas, quando ele tinha ali, próximo de completar os seus 18 anos, concedeu uma bolsa de estudos para a Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, né? Então, o Poti, nesse ano que ele fez 18 anos, ele vai para o Rio de Janeiro com uma bolsa estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Aqui está o vagão do armistício, né? Vejam que parece bastante mesmo um vagão. Ali na primeira imagem, o teto, você pode observar que tem alguns desenhos do Poti, né? E depois uma imagem externa, essa forma alongada, que faz referência ao vagão, certo? A partir de 48, a vida do Poti ganha novos rumos. Ele ganha uma outra bolsa agora, ele vai estudar fora do país, ele vai para Paris, na França. Em 1950, ele retorna ao Brasil e ele cria a Escola Livre de Belas Artes com o Flávio Mota em São Paulo. Tá? Nessa época ele foi convidado a ministrar diversos cursos em diversos estados, né? Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo. E em 55 ele casa com Célia Neves. Ele retorna à Europa na década de 60, faz alguns trabalhos na Inglaterra, na Bélgica, em Paris e também em Portugal, ali já mais para a década de 80. Em 1967 ele viaja ao Xingu, mas isso é um assunto para uma próxima aula, tá?
Poti também se notabilizou como um ilustrador de livros. Observem ali na imagem quantos livros diferentes, né, tem mais do que isso, só para ilustrar alguns aqui que ele fez desenhos, enfim. Temos ali também uma imagem que pertence ao livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse o Poti ilustrou em 1990. Bom, gente, para mim não ficar só falando aqui, a gente vai para a nossa próxima atividade, tá? Agora vocês vão fazer uma ilustração. Assim como o Poti, né, percebia a dinâmica da cidade, observava o cotidiano das pessoas, a gente vai fazer uma ilustração inspirada nisso. Você olhando pela sua janela, perceba a dinâmica da sua rua, né? Como que as pessoas se comportam aí na sua paisagem. Você vai fazer então uma ilustração dessa sua paisagem com os acontecimentos que você percebe. É uma rua muito agitada, passam muitos carros ou não? É uma rua mais tranquila? No normal, as crianças podem brincar na rua ou não tem essa possibilidade? Então você vai perceber essa dinâmica, se tem outros fatos, como feiras ou alguns acontecimentos assim, e vai tentar retratar isso no seu desenho. Vamos lá, eu vou te dar alguns minutos aqui para você fazer então.
Conseguiu fazer esse desenho? Vamos seguindo aqui. Mais algumas informações sobre a arte do Poti, né? Como o tema da aula são os murais, a gente vai falar um pouquinho mais específico agora sobre os murais. Muralismo é o tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. Está particularmente ligado à arquitetura. Então, a partir do momento que você faz um mural, você tem que pensar nessa relação com o prédio, a casa, ou o lugar onde ela foi feita. Também conhecida como arte mural, esse tipo de arte propicia uma relação de proximidade com o público. Quer dizer, as pessoas vão passar por ali e estarão em contato com esse tipo de arte, né? Diferente de outras artes que estão em outras instituições, o museu, por exemplo, que você precisa ir até esse lugar. A arte mural não, como arte de rua, arte pública, ela está quase sempre ao alcance do público, querendo esse público ou não, né? Às vezes as pessoas estão simplesmente dentro do ônibus ou caminhando pelas ruas e já estão em contato com esse tipo de arte. O Poti tinha muitos recursos, então ele trabalha com diversas técnicas, ele é muito virtuoso nisso, então a gente pode aqui perceber algumas diferentes técnicas que ele usa. Tá? As imagens aqui também são do livro da Daniela Pedroso, né? Que inclusive o título da aula, é o título do livro dela, tá? Poti, Murais Curitibanos. Então na primeira imagem ali nós temos uma madeira entalhada, na segunda imagem uma madeira vazada. Qual que é a diferença? O entalhe é onde você vai cavando a madeira com goivas, com um metal, enfim, formões. No segundo, essa madeira é totalmente cortada, então aquelas áreas vazias são totalmente tiradas da madeira. Também o lajota em cerâmica e o azulejo, né? Ele trabalhou também com vitral, cobre sobre madeira, concreto aparente. Então vejam, todos são murais, mas eles usam de uma infinidade de técnicas e de materiais. O subtítulo do livro é O Artista de Nossas Ruas, tá?
Então a gente vai ver aqui uma série de trabalhos dele espalhados pela cidade. Como eu falei, são mais de 40 trabalhos, painéis, murais, então a gente só vai dar aqui uma pequena amostra. Esse painel, por exemplo, está na Praça 19. A Praça 19 a gente viu na aula anterior, quando a gente viu as esculturas do homem nu e da mulher nua, lembram? O Paraná e a Justiça? É na mesma praça. Então esse painel mostra a evolução política do estado do Paraná, porque a praça foi criada por conta da emancipação do estado, né? Emancipação política. Aqui inclusive tem uma turma ali observando esse painel, é da escola João Paulo, né, ali no portão. Aqui a primeira imagem que a gente viu, eu não sei se vocês conseguiram descrever e conseguiram perceber isso, mas aqui tem toda uma linha, uma narrativa que conta as imagens da cidade desde um tempo que a cidade vivia do plantio, da agricultura, dos primeiros moradores, passando ali pela colonização. Então a gente vê ali aquela casa, né, que tem ali os lambrequins, que é um estilo de construção dos poloneses, italianos, enfim, dos europeus de uma forma geral, né? Também temos marcadamente ali o pinheiro, né, a araucária, que é um símbolo do estado, até chegar na década de 90 ali com as estações tubo, né, ou seja, essa mudança na paisagem urbana mesmo, os faróis do saber, a ópera de arame e assim por diante. Então mostra aí alguns momentos da história da cidade, né? Esse painel foi feito por conta também do aniversário da cidade, né? Então por isso que ele trata dessa temática. Do outro lado da rua, na mesma travessa Nestor de Castro, né, ali tem uns pontos de ônibus, então de repente você até já viu isso, né? Agora eu vou te convidar a prestar mais atenção nesses detalhes, tá? Mas ali do outro lado da rua, na mesma travessa, tem um outro painel. O nome é o Largo da Ordem. Se vocês observarem bem, também fala sobre um outro tempo passado. Temos ali uma carroça, temos a igreja de São Francisco, né? E temos uma mulher carregando alguns produtos. Então, as pessoas que viviam mais à periferia faziam seu plantio e traziam esses produtos para vender na feira do Largo da Ordem, já num tempo bem remoto, né? Ainda existe a feirinha do Largo da Ordem, né? Mas ela mudou bastante ao longo desses anos. Outro painel, bem conhecido, é o do Teatro Guaíra. Então, na Praça Santos Andrade, ali na frente do Teatro Guaíra, na sua fachada, nós temos esse painel em relevo. E ali a temática é o teatro, em homenagem também ao Teatro Guaíra, certo? Esse aqui eu trouxe porque ele quase passa desapercebido. Também está no Largo da Ordem, na frente do Memorial de Curitiba, ali num estabelecimento privado, né? É um painel pequeno até, comparado aos outros, por isso que ele passa desapercebido. Ali a temática são os tropeiros, né, que também fazem parte aí da nossa história. Com esse, né, eu encerro aqui esses murais, esses painéis. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está andando pela cidade, né? Então essas coisas todas dizem respeito a esse patrimônio da cidade, correto? Vamos para mais uma atividade aqui. Agora a proposta é de um mural. Você vai só pensar, lógico, não tem como executar, não tem como ir além disso, mas eu gostaria que, usando da sua imaginação, você pensasse num lugar aí no seu bairro, na sua rua, que você gostaria de fazer um mural ou um painel, certo? Você vai pensar que tipo de material você usaria, como seria essa imagem, que tema você faria, e depois você pode fazer um desenho com esse mural que você imaginou aí. Vamos tentar então fazer? Vamos lá?
Uma outra alternativa para essa atividade, tá, gente? Para quem conseguir, tiver condições, de repente é você fazer uma fotografia, imprimir de algum lugar que você gostaria e ali só fazer uma intervenção com um desenho sobre a fotografia, tá? Mas vamos só pensar no desenho por hora, que é mais tranquilo. Isso é para quem puder e quiser. Bom, voltando a falar um pouquinho então sobre o patrimônio, né? Todo esse conjunto de murais que estão espalhados pela cidade de Curitiba são patrimônios culturais feitos, criados pelo Poti, né? Alguns deles são tombados pelo IPHAN, outros são tombados pela Secretaria de Estado, outros são pelo Conselho Municipal, mas é só para dizer que todos eles se referem a patrimônio cultural e artístico, né? Outro detalhe importante dessas instituições que cuidam do patrimônio é que elas fazem um trabalho também de cuidado, de restauro, de preservação, né? Lógico que cabe a todos nós cuidarmos do patrimônio, né? Não depredar e não deixar que depredem, mas esses órgãos têm essa função também de restaurar. Ali, por exemplo, na imagem que estamos vendo, foi em 2017, quando a Prefeitura de Curitiba fez o restauro de algumas dessas obras, essa mais específica ali na Praça 19 de Dezembro, tá? Então é importante salientar aqui que cabe a todos nós cuidarmos do patrimônio, tá? Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre a ideia de patrimônio material, mas o patrimônio também pode ser imaterial, ou seja, não se referir a coisas palpáveis, né, como uma obra, um painel, pode ser coisas da cultura, como a gastronomia, ou até mesmo costumes, danças e outras tradições, tá? Mas hoje falamos um pouquinho mais específico sobre a vida e obra do Poti Lazarotto. Eu espero que você tenha gostado da aula. Por hoje é isso, então, até logo!